Olá, sejam bem-vindos. No programa de hoje nós vamos falar sobre comportamento alimentar. Quem nunca, em momentos de ansiedade, em momentos de grande estresse ou de tristeza, atacou a geladeira, descontou na comida aquelas emoções por busca de alívio daquela sensação ruim. E depois daquilo você se sentiu culpado por isso. Fica com a gente até o final para que você possa entender por que isso acontece com você. E também a profissional vai trazer várias dicas de como você adotar estratégias para mudar esse comportamento alimentar. Hoje estamos recebendo a nutricionista Eveline Meira, que conheço ela desde que eu nasci. Ela é minha irmã, uma profissional muito competente, e é um prazer poder estar recebendo ela aqui hoje. E eu vou pedir que ela se apresente. Bom, olá, como ela falou, meu nome é Eveline. Primeiramente é um prazer estar aqui contribuindo um pouco do que eu sei, da minha experiência com vocês, compartilhando sobre esse tema que é super importante, que está acontecendo muito ultimamente. Eu sou formada desde o início de 2014, tá? E desde então eu venho atuando principalmente na saúde pública. Inicialmente fazendo parte do primeiro programa de residência multiprofissional em oncologia do Hospital de Câncer de Pernambuco. Em seguida eu trabalhei na atenção primária, mais precisamente no NASF. E hoje, atualmente, eu estou como funcionária pública de um município alagoano, trabalhando na atenção secundária, ou seja, atenção especializada. E desde a minha formação, essa questão da relação das pessoas com a alimentação me chama muita atenção. As implicações que isso causa. Meu trabalho de conclusão de curso na residência foi com câncer gástrico e câncer de esôfago, porque eu observava que tinha muita relação com o estilo de vida que as pessoas levam. Em relação ao tipo de alimento que consome, a forma que consome, a ingestão de bebida alcoólica, o fumo, ou seja, os gatilhos, as questões das válvulas de escape que as pessoas utilizam para essa questão da emoção, de fuga do emocional. Uhum. Ô Eveline, para que as pessoas possam entender melhor, o que seria esse comportamento alimentar? Como é que você pode explicar melhor para o pessoal entender? Bom, comportamento alimentar é um conceito bem amplo, vai muito mais além do que o simples fato de comer, certo? Então, é uma questão muito mais ampla, que tem a ver com comportamento humano, do que depende esse comportamento humano, as questões sociais, as questões culturais, as questões emocionais. Então, como se come, é o que se come, a forma como se come, é a relação que a pessoa tem com a comida, o que que ela faz daquela alimentação, se é um refúgio, se não é. Então, é um conceito bem amplo. No caso, qual o significado, que aquele alimento tem para aquela pessoa, né? Isso. E quais momentos, assim, ela ataca a comida, que momentos ela sente essa vontade de comer coisas que não seriam, assim, tão saudáveis, é por aí? Sim. Hoje em dia, a gente tem observado cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, cada vez mais tem essa questão que a gente está vendo atualmente da pandemia. Então, assim, a gente também entende esse lado. Então, aumentou muito os casos, os ansiosos, as depressões, não é isso? Isso. Então, as pessoas têm usado muito a questão da alimentação como um consolo, um conforto ali, Mas aí tem que ver as questões, o que se come, a maneira como se come. E isso que implica muito nas questões dos maus hábitos alimentares. Olhar mais assim para o cuidado com você mesmo, Talvez assim, porque nós sentimos vontade de comer o que dá vontade, Independente de saber se é saudável ou não, porque a gente sabe que aquela comida vai nos trazer um bom sabor e a gente sente aquele prazer
real, né? De estar comendo algo, mas a gente não pensa às vezes muito na consequência, né? Do que essa alimentação vai trazer para o nosso corpo, para a nossa mente, e enfim, de um modo geral. Aí assim, a gente percebe que hoje está acontecendo um aumento de peso muito grande, as obesidades. Então assim, quais seriam as questões que mais influenciam, né, nessa questão desse aumento de peso e tem a ver com esse comportamento alimentar? Sim, tem muito a ver mesmo. A questão da obesidade é um problema de saúde pública, tá? É uma questão que vem aumentando muito nos últimos anos e os estudos, as evidências indicam que a tendência é aumentar cada vez mais, certo? Isso a nível local, a nível estadual, regional, nacional e internacional. As tendências é só de crescimento, tá? Então, assim, a questão da obesidade tem lá, sim, a sua influência genética. Existe, sim, esse percentual, né, da questão da herança familiar. Às vezes tem o pai que é acima do peso desde criança, ou uma mãe, ou um avô, ou uma avó. E aí essa pessoa tem um filho, tem uma filha. E às vezes tem uma tendência, assim, tem uma influência da herança familiar, sim, nessa questão da obesidade. Mas um percentual pequeno, não é tão alto, é de no máximo 40% de ter essa influência. E não necessariamente a pessoa que tem um pai ou uma mãe obeso vai desenvolver essa obesidade. Por quê? Porque também depende da questão do estilo de vida. Então tem influência genética, mas se a pessoa tem um estilo de vida mais saudável, ela pode não desenvolver aquele sobrepeso, aquela obesidade. A genética não é o que predomina, né? Não é o que predomina. Então aí, essa questão do estilo de vida é o que tem pesado muito, né? Que é o que está relacionado com o comportamento alimentar, tá tudo interligado. O que seria o estilo de vida? É a questão do sono, né? As pessoas hoje em dia têm um sono muito ruim. É a questão da própria alimentação, as escolhas que se faz, como se alimenta, tá? É a questão do sedentarismo, tá? A questão do emocional também, do estresse, da correria, do humor, isso também faz parte do estilo de vida, como a pessoa lida com o estresse, como a pessoa lida com a ansiedade. Então, é um conjunto de coisas o estilo de vida, não é só alimentação e exercício físico, por exemplo. Certo. Quando eu estava estudando um pouco, né, sobre este assunto, para a gente poder estar conversando aqui hoje, eu vi que tem usado-se muito o termo fome emocional. Né? O que seria esse termo fome emocional? Qual é a diferença entre fome emocional, fome física? Que diferença, como a gente pode diferenciar isso? Primeiro, eu queria só voltar um pouco sobre a questão anterior, a pergunta anterior que você me fez, mais precisamente, só para vocês entenderem mais especificamente como o sono influencia tanto em questão do sobrepeso, da obesidade, tá? Só para vocês entenderem, não é eu que estou falando aqui da boca para fora, não. A questão é fisiológica, é bioquímica, é hormonal. Só por exemplo, para vocês terem uma noção, durante o sono, né, existe a produção de hormônios que tem a ver com a questão da fome e da saciedade, tá? O nome desses hormônios, para vocês entenderem, é leptina e grelina. Então, quando a gente tem uma noite mal dormida ou dorme pouco, ocorre um desequilíbrio nesses hormônios, na produção desses hormônios. Então, acaba que a produção se dá maior do hormônio que está relacionado com a fome e a produção menor do hormônio que está relacionado com a saciedade. Então, vocês observem naquelas noites que vocês não dormiram bem, que vocês dormiram pouco, se no dia seguinte você não fica com mais fome, passem a observar isso. Então, isso tem a ver com esse desequilíbrio nessa questão desses hormônios. Assim como a pessoa tende a fazer escolhas alimentares mais calóricas, busca mais por doce, por questões massas, as farinhas, né? O trigo, as coisas que levam essas farinhas brancas. Então, a tendência é mais por essa questão. Por quê? Porque esses alimentos, eles tendem a dar mais uma sensação de prazer no organismo.
Isso também não sou eu que estou falando da boca para fora. A questão é hormonal. Né? Eu acho essa questão assim bioquímica muito assim, interessante, porque é muito sutil e a gente não ter esse conhecimento faz com que a gente vá levando a nossa vida de forma meio assim desregrada, a gente não pensa muito. A partir do momento que a gente tem esse conhecimento, né, de que tem todo esse processo químico, hormonal, né, de neurotransmissores, tudo isso junto tem uma influência importante na nossa maneira de fazer escolhas. Eu acho muito interessante essa informação, muito mesmo. Por isso que é bom a gente trazer para as pessoas entenderem que não é só estar falando da boca para fora. Não, é hormonal, é fisiológico. E são estudos científicos, né? Sim, são pesquisas, né? São tudo muito comprovado. Então, é real, é fato, né? Isso. Essa questão do açúcar, né? A gente tem alguns hormônios, alguns neurotransmissores que são produzidos no nosso corpo, que dão a sensação de bem-estar, de prazer. Por exemplo, quando se faz exercício físico, aí tem a produção de endorfinas, a pessoa se sente melhor. E aí essa questão da alimentação mais calórica, né, mais rica em doces, em açúcar, em farinhas, pão, massas, é muito viciante, porque está explicado fisiologicamente. Porque quando a gente se alimenta desse tipo de coisa, ocorre a produção da dopamina no nosso corpo, que é um neurotransmissor que dá essa sensação de bem-estar e de prazer. Só que a questão as pessoas estão cada vez mais exagerando nesse tipo de alimento. Então, cada vez mais que se exagera, o corpo fica pedindo mais, fica precisando de mais. E aí a pessoa quer comer mais, o corpo fica pedindo mais. Por isso que eu falo muito nos meus atendimentos, é muito viciante o açúcar e o trigo, as coisas que contêm trigo, é muito viciante por causa disso. Por isso a dificuldade, né, da gente, das pessoas, de conseguir esse autocontrole, porque é algo químico, é algo hormonal. Então, vem aquele desejo, aquela vontade, e quando a gente não tem o conhecimento, né, de que tudo isso você pode mudar, de que você pode transformar esse comportamento, e aí você acaba cedendo e depois você se sente mal, você se sente culpado, você se sente frustrado, não é isso, Ameline? Isso. Outra questão também que eu observo muito, né, a refeição, o momento da refeição é um momento para ser só da refeição, né? Isso é uma questão muito importante. Observem quando vocês estão fazendo lá sua refeição, seu café da manhã, seu almoço, seu jantar. Quando você está ali presente, você e a alimentação ali, sem distrações, sem o celular de lado, sem uma TV. Que é uma coisa difícil hoje, né? Acho que a maioria das pessoas hoje se alimentam na frente de uma televisão, utilizando o celular. É muito raro você ver alguém que realmente sente na mesa, se desprenda do celular e se concentre realmente naquele momento. E isso faz com que elas acabam comendo além da conta. Não percebem que já se saciaram, porque estão ali fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Façam o teste, tá? Se alimentem ali. Existe um termo muito usado, não sei que se chama mindfulness, que é a questão da atenção plena. Não sei se você já ouviu falar. Sim, sim. Pronto. Então, existe uma abordagem desse mindfulness que chama-se mindful eating, que significa atenção plena no momento de comer. Está ali presente, está ali com a atenção voltada para aquele momento ali. Consciente, a cabeça ali, olhando para a comida. Então, às vezes eu falo muito, voltar a se alimentar como antigamente, na época da introdução alimentar da criança ali, 6 meses, 1 ano. Parar, sentir o cheiro da comida, olhar, estar ali presente. Então, façam o teste e observem. Se alimentem dessa forma e se alimentem como hoje em dia acontece muito, e é um dos grandes causadores da sobrepeso e obesidade também, é um grandes influenciadores. Ali está com distrações e vejam como você não percebe que você já se saciou ou que você ainda está com fome. É bem diferente. Interessante, muito interessante. O mindfulness, né?
é uma das terapias que hoje é muito, melhor, é uma das técnicas que é muito utilizada nas terapias hoje, né? De você se voltar para si, ter essa atenção plena na respiração. E um dos recursos também utilizado, né, que eu fiquei agora sabendo, com relação à alimentação. Muito, muito interessante. Eveline, a gente pode voltar um pouquinho agora sobre a questão da fome, Sim. da diferença da fome emocional e a fome física. Qual é a diferença disso? Isso. A gente já veio um pouco falando sobre isso, mas assim, só para... Como assim, só interrompendo um pouquinho, como as pessoas podem identificar o que é fome emocional e o que é fome física, né? Isso. Como a gente tinha falado no início, né? A questão da fome emocional, as pessoas hoje em dia têm buscado muito a alimentação como fonte imediata ali de prazer, né? É uma forma rápida de obter um prazer, um alívio, porque está ansioso, porque está chateado, porque está com medo. Então, uma questão que eu uso muito é a questão de estar com fome ou com vontade de comer. Essa é a diferença. Estar com fome é fisiológico, é o estômago ali dando os sinais mesmo. Estar com vontade de comer é a cabecinha ali. Né? Quer dizer que quando é fome física, o nosso corpo ele dá sinais, né? A gente sente aquele vazio no estômago, a gente sente, às vezes, se for uma fome muito grande, talvez a gente comece a sentir uma fraqueza, né? Isso. E, enfim, dá sinais físicos. Isso. O emocional é mais baseado na questão de uma vontade de comer, não é fome. Não tem esse desconforto físico, é isso? Isso. Eu costumo dizer que tem uma diferença. Tá com fome, essa fome vem de onde? É daqui para cima ou é daqui para baixo? Então, assim, eu gosto muito de dizer para as pessoas ficarem atentas às suas emoções, para poder tentar diferenciar, se conhecer, se olhar, quando vier aquelas vontades, né? De comer doce, de comer... Voltar um pouquinho atrás, o que foi que aconteceu, olhar para as emoções, tá? Porque o que tem acontecendo muito hoje em dia é que as pessoas têm estado com muita dificuldade de lidar com suas emoções, com as emoções negativas, né? Isso é uma coisa que tem observado muito, assim, que tem acontecido muito. E, de certa forma, às vezes, assim, com o que a gente tem vivido com essa pandemia, até um certo ponto às vezes aceitável, mas quando isso começa a prejudicar a questão da saúde, aí é a questão de estar em alerta. As pessoas não têm conseguido lidar com suas emoções, conviver com suas emoções. E eu observo como sendo uma questão até de ser desonesto com você, como se você estivesse fugindo de você mesmo, né? Eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, aí não, eu vou comer um doce, vou comer aquilo, porque eu não estou querendo sentir isso. Isso acontece de forma muito automática, você nem percebe. Pela busca desse prazer imediato que você falou, né? Isso. A gente nós às vezes não estamos ainda preparados para encarar, né, as emoções, de olhar para dentro, buscar esse autoconhecimento que vai causar um desconforto, mas para você conquistar, né, um conforto mais na frente, né? Não é a curto prazo. Você precisa ter um pouco de paciência, não é isso? Isso. E aos pouquinhos galgando, né, esse conforto. É um enfrentamento necessário, né? Porque não adianta você tá triste, tá ansiosa, tá deprimida e ir para a alimentação. Por exemplo, muita gente vai para a bebida, né? Muita gente vai para o fumo, porque você vai estar só tapando o sol com a peneira, digamos assim, né? É um prazer momentâneo e isso só vai piorar, não vai resolver o seu problema. Você vai arrumar talvez mais problema, porque você vai aumentar de peso, você vai se sentir mal com o seu corpo, com a sua autoestima, vai se sentir culpada, com a né? sua autoimagem, se sentir frustrada e culpada. Eu acredito que você vai aumentar o problema, você não vai resolver. Vai dar um alíviozinho, uma sensação de alíviozinho ali naquele momento e daqui a pouco volta tudo, todos os sentimentos ruins e as emoções ruins, não é isso, Ana Lívia? Isso mesmo.
E aí, esse comportamento alimentar, ele é possível você mudar isso e mantê-lo também? É possível, sim, é possível. Existem estudos, né, que falam sobre a questão da neuroplasticidade, né, que é a questão de o seu cérebro mudar a cada momento que você aprende algo novo. Então é possível, se você aprende um hábito novo, se você muda seu hábito e vai cada dia vai fazendo exercício físico e vai mudando os seus hábitos, vai fazendo melhores escolhas alimentares, o cérebro vai se moldando, o cérebro vai mudando, tá? Vai se adaptando a esse novo comportamento. Só para complementar um pouquinho sobre essa questão da neuroplasticidade, existem estudos, né, até pouco tempo, de que só a criança era capaz de ter neuroplasticidade cerebral. Mas estudos mais recentes, né, comprovaram de que até o idoso, não existe idade, né? Não existe idade, até o idoso é capaz de ter neuroplasticidade cerebral. Claro que a criança tem isso com maior intensidade do que uma pessoa adulta, do que um idoso. Porém, qualquer pessoa é capaz de provocar essas mudanças neuronais, né? Existe uma modificação mesmo, assim, né, nos neurônios, ampliando devido a um conhecimento novo, algo novo que você aprendeu. Às vezes a gente cresce muito pensando assim, eu nunca vou conseguir, sei lá, falar em público, porque é uma característica que não é minha, eu sou tímida, eu não tenho essa facilidade, não é do meu jeito, não é da minha personalidade. Cuidado com essa forma de pensar que não é da minha personalidade, porque isso taxa, né? Isso deixa você preso a um jeito de ser que às vezes você não está satisfeito com isso e acredita porque te disseram, tu cresceu acreditando de que tu não pode avançar, tu não pode ser diferente disso porque é da tua personalidade, é do teu jeito de ser. Por bastante tempo eu pensei isso, de que eu não seria capaz de falar em público, porque não era meu jeito. Jamais eu estaria aqui na frente de uma câmera falando, porque eu não teria coragem. Porém, eu estou mostrando para mim mesma, me superando a cada dia, de que é possível você sim ter essa neuroplasticidade cerebral e se perceber diferente, romper com crenças de achar que você não é capaz de alguma coisa e você se ver realmente conseguindo fazer. Isso mesmo. E assim, precisa de... Para que essa mudança de comportamento ela se torne um hábito, né? Ela realmente passe a fazer parte da sua vida, precisa de repetição, né? Precisa ser repetido, precisa praticar, tá? Para poder se tornar um hábito. Existem estudos que foram feitos que se viu que para se torne um hábito é necessário uma repetição ali de mais ou menos 60 dias, né? No mínimo 60 dias, no mínimo 66 dias, né? Mas assim, uma questão que eu gosto de pontuar é que tudo bem se teve um dia que você não conseguiu fazer aquilo que você determinou para você, tudo bem, não tem problema. Então, aí no dia seguinte vai e retoma tudo de novo, tá? Mas a questão da repetição é super importante. Eu acredito que existe muito uma ideia, um pensamento de que assim, ou é 8 ou 80, né? Se eu desandar aqui, se eu deslizar aqui, pronto, acabou. Se não adianta eu seguir mais e passo o resto da semana enfiando o pé na jaca e não quer mais seguir uma dieta, não faz mais a atividade física, ou quando interrompe a atividade física, interrompe também a dieta. Você costuma ver isso, Eveline, na sua prática? Sim, eu costumo sim ver, é muito comum, né? As pessoas começam mudando sua rotina, né? Começam fazendo as orientações direitinho e tal, mas às vezes acontece algo, aí elas acabam se culpando, vem o sentimento de culpa, aí às vezes
muitos acabam desistindo, mas não pode desistir. Uma coisa que eu gosto muito de pontuar é que no início é preciso se organizar, se planejar, né? Porque como ainda aquilo não se tornou um hábito, aquela mudança no seu estilo de vida ainda não se tornou um hábito, então, de início é preciso organização, né? Em relação à questão das suas refeições, se programar, em relação a ir ao mercado, em relação a se organizar para fazer exercício físico, tá? Então, é importante o planejamento até que se torne um hábito. E o planejamento, só complementando um pouquinho, esse planejamento é importante que ele tenha dia, né, hora, para iniciar e para terminar, porque se você deixa solto, muitas vezes você não acaba priorizando outras coisas que naquele momento não seriam tão importantes e não tratar o cuidado com você, com a tua saúde como opção, né, mas como prioridade, né, colocar isso como prioridade. Isso, sem rigidez. Costumo colocar muito aqui que não adianta tanta rigidez com você, tá? Então, assim, é um processo para que seja sustentável, né? Diferente daquelas dietas restritivas que muita gente começa e não consegue se manter. Por quê? Seria ter consciência de que você vai ter deslizes? Assim, você ter ciência, não, você vai ter deslizes, mas aí você retoma logo em seguida. Isso, porque como a gente estava falando, como eu falei no início, né? Envolve a questão do comportamento humano, né? O comportamento humano depende de questões sociais, depende de que você vai sair para encontrar os amigos, por exemplo, depende de questões culturais, né? Depende de questões emocionais. Então, até aquelas mudanças se tornarem, passarem a fazer parte realmente da sua vida, né? É uma questão gradual, para que também ela também perdure, né? Seja sustentável, e aí você não volte a ganhar peso novamente, como acontece muito com aquelas dietas muito restritivas, né? Então, assim, é importante não ser tão rígido com você, é importante tolerar suas falhas, caso você tenha um dia que não consiga fazer aquilo que você planejou, então não ficar se culpando, porque a culpa é pior, você só vai se sabotar, acaba querendo desistir. Então, assim, é pautado principalmente, o foco principalmente não é perder peso, não, a prioridade é a sua saúde. Eu quero melhorar a minha saúde, eu quero me dar o melhor, eu quero cuidar de mim. E aí, a perda de peso virá como consequência dessa sua mudança de comportamento. Pensar na qualidade de vida, né? Isso, desse seu processo de autoconhecimento, tá? E aí vem a questão muito de passar a observar seus sentimentos e suas emoções. Se questionar, parar para entender, poxa, hoje eu estou meio triste, hoje eu estou assim, hoje eu estou com medo. Por quê? O que foi que aconteceu? Eita, hoje eu comi, que vontade de comer doce hoje. Por que será? Como é que está meu emocional? É buscar se entender, porque aí você vai estar trazendo mais consciência para você, mais consciência para suas atitudes, para a sua vida, para suas escolhas alimentares. E aí isso vai passar a fazer parte da sua vida para sempre. Não é fácil, mas assim, é uma decisão, né, que precisa ser tomada. Parte do pressuposto de uma decisão, que você, quando você decide por algo, o nome já diz, decisão. Você vai ter que romper com outras coisas que não eram tão benéficas para você e que nesse momento você agora decide criar novos hábitos de vida. Porque aí, como a Eveline falou, né, não focar na perca de peso, eu acho que saber disso é bem importante. Não focar na perda de peso, é saber que aquilo vai vir por consequência devido aos novos hábitos que você está adquirindo, que você decidiu adquirir e adotar para a sua vida. Porque né? muitas vezes isso acaba gerando só mais ansiedade e mais sentimento de pressa, de querer perder logo, de querer alcançar logo esse objetivo.
Eveline, agora acho que um momento que é muito importante, né, a gente você trazer as dicas, né, as estratégias que as pessoas podem estar adotando para começar esse processo de mudança de comportamento alimentar. O que é que você tem para dizer? Bom, primeiramente, né, como tem muito a ver com as emoções, só pontuando mais uma vez, é a questão de cuidar de si, partir da questão do autocuidado, do autoconhecimento, de olhar para você, para suas emoções, de se sentir, né, de se acolher, de ter paciência com você, de ter amor por você, tá? E entender que quando você está preparando ali uma refeição, você está fazendo o melhor para você. Às vezes a pessoa, não, essa comida está sem gosto, isso, aquilo, outro. Mas é só questão de hábito, né? Existe a questão das nossas papilas gustativas, que elas estão muito viciadas a comidas muito apimentadas, com muito açúcar, essa alimentação rica em gordura. Então, a partir do momento que você vai para uma alimentação mais neutra, rica em salada, em frutas, em vegetais, em fibras, o seu paladar vai se habituando ali e aí vai acabando desenvolvendo mais essas células da questão da sua língua aqui, tá? Então, assim, essa questão de olhar para si, tá? Aí vem a questão, é um conjunto de coisas, tá? Vem a questão das escolhas alimentares, do sono de qualidade, evitar celular antes de dormir, porque aquela luz do celular, ela acaba inibindo o seu sono, tá? O quarto tem que ficar bem escurinho, fecha a cortina, coloca a cortina se tiver janela. Então, a escuridão no momento de dormir é importantíssimo para que ocorra a produção do hormônio chamado melatonina, que é um hormônio aí super importante também nessa questão da perda de peso, do bem-estar, tá? Então, assim, o sono de qualidade, evitar celular. Outra questão, exercício físico. É super importante também encontrar uma atividade que você se adapte mais, tá? A questão da respiração, procurar respirar, procurar silenciar. Esse é um momento que vai ajudar você a essa questão que eu falei inicialmente, de entender suas emoções. Então, a meditação, o ficar um tempo em silêncio só com você, o respirar fundo, vai ajudar você a identificar seus sentimentos, suas sensações, tá? Então, as escolhas alimentares também super importante. A questão da saúde intestinal é super importante. O intestino é o nosso segundo cérebro. No intestino é produzido 90% da serotonina, que é o hormônio é o neurotransmissor do bom humor, do prazer, do bem-estar, tá? Então, 90% dele é produzido no intestino. Então, o intestino tem que também estar saudável. E o que é que precisa para o intestino estar saudável? Ingestão de água adequada, fibras, né, das frutas, das verduras, dos cereais integrais, tá? A questão da prevenção de constipação, né? Então, assim, a saúde intestinal precisa estar ok também, tá? Existem alguns alimentos também que ajudam mais na questão da saúde dos nossos neurônios, do nosso cérebro, né? Existem alguns alimentos que também estão associados com a questão da produção de serotonina. Então, assim, esses alimentos, eles precisam, é importante também eles fazerem parte de um plano alimentar, tá? Então, eu poderia citar aqui alguns exemplos, mas não é para vocês só comer esses alimentos agora. Não, eles têm que fazer parte de um plano alimentar adequado para você, para sua faixa etária, para seu estado físico, tá? Então, assim, só para citar alguns exemplos, por exemplo, feijão, banana, o cacau em pó, a aveia, ovo, o frango, são alguns alimentos que são fonte de triptofano, que é o aminoácido necessário para a produção de serotonina, tá? Outros alimentos, por exemplo, o abacate, as sementes, linhaça, chia, semente de girassol, semente de abóbora, tá? O açafrão é muito bom para o cérebro também. Os vegetais verdes escuros, né? As folhas verdes escuras,
tá? Então, alguns chás também para auxiliar na questão da ansiedade, né? Da insônia. Então, assim, tem Esses são alimentos os também principais. favorecem na questão da ansiedade, da depressão. Sim, sim, eles previnem a questão do estresse, da depressão, da melhora do humor. Sim, eles auxiliam, né? É importante deixar claro que é um conjunto de atitudes, tá? Ok. Eveline, eu quero lhe agradecer pela sua presença. Para mim foi muito bom. Eu fiquei muito feliz de você ter vindo, ter aceito o convite. Você quer falar mais alguma coisa para o pessoal? Quer se despedir? Bom, também quero agradecer pela oportunidade. Foi um prazer compartilhar um pouco aqui da minha experiência, tá? As pessoas que quiserem entrar em contato comigo, tem o meu e-mail, tem minha rede social também. Ela não é profissional, mas quiser tirar alguma dúvida, pode perguntar lá, tá? O Instagram é Eveline Meira e o meu e-mail é evelinemeira@yahoo.com.br. Ok. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, é um assunto muito importante, muito atual. Compartilha, comenta, curte o vídeo e fica com a gente. Próxima semana a gente tem mais. Vamos lá, vamos convidar mais algum profissional e a gente vai estar trazendo boas informações aqui para você.